Hello guys, Litor here. Nesse vídeo eu vou falar como eu aprendi inglês. E aí pessoal do canal Fluente, um século, mais um vídeo aqui pra vocês. Eu vi muitos pedidos dos inscritos que eles queriam que eu fizesse um vídeo falando como que eu aprendi inglês. Então eu vou falar o que eu fiz desde o começo para aprender inglês. Primeiro que eu comecei a aprender inglês antes de julho de 2014, no terceiro ano do ensino médio, que eu estava aprendendo inglês. Quando eu aprendi inglês de julho de 2014 até o começo de 2015, eu estava usando o Duolingo e o Memrise. E os decks do Memrise que eu estava usando de outras pessoas. E esses decks eram muito bons, por quê? Porque eles tinham a frase em inglês e a palavra e traduzia somente a palavra. Assim eu tinha um contexto da frase com a palavra. Dessa forma eu pude aumentar o vocabulário. Eu aprendi muito mais no Memrise do que no Duolingo, certo? Porque no Memrise eu podia aumentar o meu vocabulário em inglês. Depois de ter aumentado já um pouco do vocabulário, eu fiz o seguinte. Eu encontrei vários podcasts que ensinavam inglês. Por exemplo, ESL Podcast, que na minha época era gratuito, o que eu ouvi falar que não é mais gratuito. Mas ele ensinava inglês e eu podia ouvir alguns episódios que eu pude ouvir. E um outro podcast que eu ouvia, eu gostava muito, é o China 232, que é um podcast em inglês que eles falam muito mais gírias, certo? É muito bom também para quem está no pré-intermediário. Então, eu ouvi todos os podcasts do China 232. Uma coisa interessante, nesse meio tempo, de 2015, que eu encontrei esse podcast ESL e o China 232, eu encontrei que existia um podcast chamado Republic Forces Radio Network, que falava sobre Clone Wars. Clone Wars é a série do Star Wars que se passa entre o episódio 2 e o episódio 3. É uma história engraçada. Quando eu comecei a assistir o The Clone Wars, eu não havia assistido o episódio 2. Então eu tinha assistido só a trilogia original com o Luke e não tinha nenhuma ideia das prequels, porque muita gente falava que as prequels eram ruins. Então eu não assisti o episódio 2, mas comecei a assistir o The Clone Wars. Então eu fiz o seguinte, assistia um episódio do The Clone Wars e depois eu ouvia o podcast da Republic Forces Radio Network. Uma coisa interessante, eu não entendia nada que os caras falavam no começo. Eu entendia somente 50%, entendeu? Do que o pessoal falava. Com o tempo, eu fui assistir o segundo episódio, depois eu ouvia o podcast sobre esse episódio. Com o tempo, eu fui aumentando o meu vocabulário e aumentando eu conseguia ouvir muito mais inglês. Como em 2015 eu estava fora da escola e eu ficava o dia todo só ouvindo podcast depois de ter assistido vários episódios do The Clone Wars. Eu assistia 5 episódios do The Clone Wars, depois eu ouvia 5 horas de podcast. Então cada episódio do podcast tinha 1 hora para 20 minutos de série. Cada episódio do Clone Wars tinha 20 minutos. E eu ouvia um podcast que falava sobre o episódio por 1 hora. Então eu ganhava 1 hora e 20 de listening no inglês. E eu aprendi muito com essa série. E com o tempo eu fui entendendo mais e eu comecei a gostar do host chamado Arnie. Ele falava muito lento e ele articulava as palavras muito bem. E eu entendia muito mais ele. Eu ficava feliz porque eu entendia muito mais ele do que os outros. Os outros falavam meio rápido e eu não entendia nada. Com o tempo eu fui assistindo os outros episódios. Chegou na segunda temporada. Também era ruim porque o The Clone Wars ele só começou a ficar bom na terceira temporada. Então eu assisti primeira, segunda, terceira ficou um pouquinho melhor, mas sempre, e era uma coisa interessante, sempre quando o episódio era ruim, o pessoal lá do podcast Republic Forces sempre zoava, escrachava o episódio, e eu ria pra caramba, principalmente quando eu entendia. Era muito engraçado essas piadas que eles contavam. Às vezes eu assistia ao episódio, eu via que o episódio era ruim alguma vez o episódio da série era ruim, mas eu assistia só pra poder ouvir o podcast e se o pessoal do podcast Republic Forces ia zoar o episódio. Então, às vezes eu só assistia episódio só pra ver eles zoarem, né? Isso que era interessante. Aí, a partir da terceira temporada, meu listening já tinha aumentado, né? Extremamente. Na quarta, fiquei já o listening bom, então já fui assistir o episódio 2. Eu fui assistir o filme episódio 2 em inglês mesmo. Aí eu assisti o filme, aí eu ainda continuei na quarta e quinta. Não assisti o episódio 3. Que história engraçada, hein? O cara assiste The Clone Wars sem assistir os filmes prequelas, né? Aí eu assisti a quarta temporada da série e eu entendia mais do podcast. Aí eu assisti a quinta e enquanto eu assisti a quinta eu fui ler o livro Revenge of the Sith, do Matthew Stover.
Primeiro eu li o livro antes de ver o filme. Porque o pessoal lá do The Public Force Radionator, o Nathan P. Butler, ele falava que o livro do Revenge of the Sith era muito melhor. Então eu li o livro antes de ver o filme. Eu não entendi nada do livro no começo, mas eu só li assim, entendendo 70% do livro, 80%. Muito baixo. Aí depois eu fui assistir o filme depois no final da quinta temporada do The Clone Wars. Assim que eu aprendi inglês, foi mais por eu ter ouvido esse podcast, o Public Force Radionator, fala sobre Clone Wars, e eu recomendo também que você faça isso. Se você gostar de uma série, qualquer série que seja, Friends, Breaking Bad, tenta procurar um podcast que fale sobre essa série. Eu já fiz um tutorial, vai estar aqui em cima, aqui no card, que é eu falando como achar podcasts em inglês e em alemão. E se você está aprendendo inglês, você vai conseguir achar os podcasts, porque eu fiz o tutorial. Eu uso o site Listen Notes para achar podcasts. Aí depois que eu terminei de ver a série, eu comecei a ler livros, né? Aí eu comecei a fazer uma meta. Um livro por mês eu lia. E era livro do Star Wars, por quê? Porque era fácil. Então eu li o livro do Star Wars, apesar que tinha um vocabulário próprio. O Star Wars tem um vocabulário próprio, tem animais próprios, tem espécies próprias, tem vários vocabulário que não é usado na vida real. Mas eu li os livros do Star Wars porque era indicado para jovens, né? É um tipo de livro juvenil. Então eu li vários livros do Star Wars e também li o Diário de Banana também, que é uma série para crianças, né? E é muito fácil também os livros, né, do Jeff Kinney. Mas é claro que quando eu comecei a chegar no level intermediário B2, eu fiquei entalado ali, porque eu tinha que ler muitos livros para tentar sair desse B2 aí, que você fica aí uns 2 anos. Por isso que eu estudei o inglês de 2015 e 2017. Fiquei 2 anos aí para tentar sair do B2, né? Ainda eu me considero um C1, né? Mas sempre você aprende coisas novas. Mesmo com eu tenho estudado desde 2015, então já fazem 5 anos que eu estudo inglês, certo? Mas eu sempre lendo e ouvindo podcast, aprendendo gírias novas. E é sempre assim, você sempre vai ficar aprendendo mais e mais na língua. Não existe esse negócio de você aprende a língua e eu não vou mais usar a língua. Não existe isso. Você sempre tem que continuar a usar, senão você vai esquecer. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha gostado do vídeo. Espero que tenha ajudado. Se você tiver alguma dúvida, você coloca nos comentários aí que eu respondo. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.